Sejam bem-vindos ao canal Caos do Sam. Aqui contamos relatos sobrenaturais, com a finalidade do entretenimento. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu sempre fui um homem muito medroso para esse tipo de coisa. Desde pequeno, a minha mãe me levava para a igreja. E eu cresci ouvindo aquelas histórias antigas que os mais velhos contavam, sobre coisas que apareciam nas estradas, principalmente depois que escurecia. Meu irmão Walter era completamente diferente. Ele ria quando alguém falava de assombração, bola de fogo e do lobisomem. Dizia que isso era conversa de gente do interior. E não acreditava nem quando a própria pessoa jurava que tinha visto alguma coisa. Mas ele mudou depois daquilo que vimos. Vimos algo assustador. Boa noite a todos que estão ouvindo o meu relato. O meu nome é Wagner. E o que vou contar aconteceu em 1998, no interior de Curitiba, que fica aqui no Paraná. Já estava chegando no final do ano, quando começaram a surgir comentários pela região sobre um tal bicho que aparecia nas estradas durante a noite. Algumas pessoas diziam ter visto a tal criatura correndo pelos pastos. Outros falavam de um animal enorme atravessando a estrada, de um lado para o outro. Eu não sabia o que pensar, Sam, mas preferi não arriscar. Afinal, não se brinca com o sobrenatural. Depois das 8 da noite, eu procurava ficar em casa. O Walter, pelo contrário, parece que ficou ainda mais interessado em sair. Eu quero ver esse bicho aparecer na minha frente, que eu vou enfrentar ele. Era como dizia meu irmão naquela época, Sam. A minha mãe brigava com ele. Pedia para não ficar andando sozinho de madrugada, mas meu irmão dava risada. Para ele, tudo tinha uma explicação simples. Ou era mentira, ou era gente fantasiada. Até que aconteceu aquele desencontro, e o Wagner mudou da água para o vinho, completamente sã. Isso foi numa noite de sábado, Sam. Como de costume do meu irmão, ele saiu para poder beber, mas sempre voltava a certa hora da noite. Eu já estava dormindo quando ouvi alguém gritando do lado de fora. "Socorro! Abre a porta! Ele vai me pegar!" Acordei assustado e já fui para abrir a porta. A minha mãe também levantou e meu outro irmão mais novo foi até a sala. Como a voz parecia ser do Walter, corri para abrir a porta, achando que meu irmão tinha chegado bêbado ou se metido em alguma confusão. Quando abri, Sam, o Walter estava parado do lado de fora, olhando para os dois lados. Mas não parecia o meu irmão de sempre. Ele estava completamente branco, respirando profundamente e direto olhando para trás. Era como se estivesse sendo seguido por alguma coisa. E de fato, ele estava. "O que foi que aconteceu contigo?" Eu perguntei. Mas ele entrou praticamente se jogando para dentro de casa e me mandou fechar a porta. Foi então que ouvimos um barulho vindo da estrada. Era uma correria como se fossem várias pessoas. Eram pisadas rápidas e pesadas no chão. O Walter apontou para fora e disse assim: "Fecha a porta, que aquilo vai entrar aqui." Eu tranquei, mas fiquei olhando pela fresta da porta. Pouco depois eu vi, Sam, uma coisa passando pela frente da nossa casa. Era bem escura e grande, do tamanho de um bezerro. Não consegui enxergar muitos detalhes, mas aquilo tinha 2 olhos avermelhados. Aquela criatura corria de 4, só que não tinha o jeito de um cachorro. O corpo parecia comprido
e os movimentos eram bem estranhos. Às vezes, era como se aquela coisa desse alguns pulos, uma coisa bem estranha de se presenciar. Naquele momento eu só consegui pensar nas coisas que minha mãe falava e nas histórias do pessoal. Então o Walter começou a contar o que tinha acontecido. Ele estava voltando para casa depois de beber com alguns conhecidos. Quando passou perto da casa de Dona Janelice, ouviu alguma coisa andando atrás dele, como se tivesse o seguindo. Primeiro pensou que fosse um cachorro, ou o efeito da pinga que tinha tomado, mas logo depois percebeu que os passos estavam acompanhando o ritmo dele, e a coisa foi ficando cada vez mais perto. Ele acelerou o passo e andou mais rápido, mas aquilo também acelerou. Quando olhou para trás, Sam viu aquela criatura dos olhos vermelhos encarando ele. Segundo meu irmão, foi aí que ele perdeu toda a coragem que tinha para rir das histórias dos outros. Ele correu sem olhar para trás e só parou quando chegou perto de casa. A criatura viu atrás dele até o nosso terreiro, mas não tinha ido embora. Depois disso, ficamos todos em silêncio e percebemos que aquela coisa continuava lá fora. Aquilo dava voltas ao redor da casa, parava por alguns segundos e depois voltava a correr. De vez em quando, soltava uma bufada forte no ar, parecendo um boi bravo. Ninguém teve coragem de sair. Se meu irmão Sam, mais velho do que eu, teve medo, nós aqui não teríamos coragem de encarar uma coisa daquelas. Passamos aquela noite praticamente em claro. Lembro que em determinado momento, ouvimos as unhas daquela criatura arranhando alguma coisa do lado de fora. O Walter, que sempre zombava quando ouvia aquelas histórias, ficou sentado no chão sem dizer uma única palavra. Depois de algum tempo, já perto de amanhecer, tudo ficou em silêncio. E então conseguimos pegar no sono novamente. O meu irmão mudou completamente depois daquela noite. Aquele mesmo homem que dizia que ninguém tinha visto coisa nenhuma, que era tudo mentira, passou a evitar sair depois que anoitecia. Quando alguém contava alguma história estranha, ele já não ria mais. Apenas escutava calado. Nunca disse nada e nem duvidou de mais ninguém. Hoje, Sam, eu penso que escapei de ver cada coisa estranha por aí, porque na região onde a gente morava, de tempos em tempos apareciam histórias. A do lobisomem era a mais comum, mas era comum ouvir outros casos de assombração, inclusive de uma bola de fogo que corria atrás do povo. Mas dessas, a única que vi foi aquele ser de olhos vermelhos, que penso eu ser um lobisomem, a criatura que veio deixar o meu irmão em nossa casa, aquela coisa bem sombria. Sombrio, bem assustador. Começou a semana, pessoal. Primeiramente, vou agradecer ao Wagner. Wagner, muito obrigado por compartilhar seu relato conosco. É imenso prazer narrar o relato de vocês, caros ouvintes. Esses causos tão arrepiantes. Hoje temos um caso aqui de Curitiba, Paraná. Muito obrigado por compartilhar o relato do seu irmão conosco. É imenso prazer narrar o relato de vocês, caros ouvintes. E esse relato bem assustador, eu fiquei curioso aqui, que ele falou bola de fogo. Essa bola de fogo tem muito aqui nessa região do Ceará, estava aparecendo ali na região do Piauí. O pessoal estava falando que tinha umas bolas de fogo perseguindo o pessoal. Será que é a mesma coisa? Será que é parecido? Será que são OVNIs, como as pessoas costumam dizer? Bem interessante, né, pessoal? Bem interessante. E no caso aqui dele, ele acreditava, mas não chegou a ver. Chegou a ver por conta do irmão, que foi perseguido pela criatura. Se ele
sentiu medo que não estava lá fora, imagina o irmão que foi perseguido pela criatura. Deve ter sido uma experiência bem sombria. Eu costumo dizer que o pessoal que mora no interior, nessa região assim, é o pessoal que mais acredita nessas coisas, que tem mais vivência, mas tem sempre aquele que não acreditava, aquele que não, isso é mentira, é conversação das pessoas, mas depois que passa pela experiência, começa a acreditar nas coisas. Como o caso aqui do irmão eu até confundi, Wagner, o irmão do Wagner, o Walter, passou por uma experiência com uma coisa de olhos vermelhos. Ele não chegou a dar detalhes. Tem relato de lobisomem que a gente dá os detalhes. Criatura da perna torta, sabe? Cara de porco, cara de cachorro. Parece uma pessoa. No caso dele aqui, só deu para ver os olhos vermelhos. Ainda assim, uma experiência bem assustadora. Não é mesmo, caros ouvintes? Na minha humilde opinião, eu não duvidaria. Eu deixaria lá, tá aparecendo, deixa aparecer, vou para minha casa, durmo cedo, como ele fez, passou a ficar em casa mais cedo. Eu faria isso, eu não ia duvidar. Vai que acontece alguma coisa, não é? E vocês, caros ouvintes, você que tá aí do outro lado da tela, você que está aí me ouvindo nessa terça-feira, não pude postar ontem, segunda-feira, mas estou postando hoje aqui esse relato para vocês. O que vocês acharam aqui do relato de hoje? Relato aqui do Wagner, relato do irmão do Wagner, o Walter. Deixem aqui embaixo suas opiniões, elas são muito importantes para a gente sempre responde aqui, todos vocês, pode mandar que vai ser um imenso prazer responder todo mundo. Pode até só um boa noite, se quiser. Olá, Sam. Comenta o emoji. Vai ser importante é que vocês estão participando, comentando. Vai ser imenso prazer ver e responder os comentários de vocês. Se comentou, muito obrigado. Bom, e você que está aí do outro lado da tela, se você tem um relato, um caos, uma história sobrenatural e quer compartilhar aqui conosco, você pode estar mandando para o nosso e-mail que está aparecendo aqui na tela nesse exato momento, historiasdelobisomens@gmail.com. Pode mandar seu relato sobrenatural, que vai ser um imenso prazer narrar aqui no canal Causos do Sam. Aqui a gente narra todo tipo de relato, tá certo? Vai ser um imenso prazer. Pessoal, como vocês puderam ver, a minha mão ela já tá bem melhor. Já me curei da queimadura. Olha como foi a queimadura, gente. Foi daqui até aqui. Foi bem grave. Não foi tão dolorido quanto a desmonetização, mas doeu muito, sabe? Já tô conseguindo pegar bem nas coisas, tô conseguindo pegar no celular. Tô editando mais, tô editando vários relatos aqui para vocês, tem vários causos arrepiantes. E essa semana tá cheio de relato bom. Vocês vão gostar, pessoal. Prometo que vocês vão gostar. Certo? Bom, por aqui eu vou ficando. Que nós tenhamos uma ótima semana, uma semana abençoada. Tá começando a semana agora, né? Terçou. Eu espero que a gente tenha uma semana abençoada, cheia de coisas boas e que vocês também, caros ouvintes. Espero vocês aqui nos próximos relatos, nos próximos vídeos, que vai sair quarta, amanhã e sexta. Vocês vão gostar, não percam. Por aqui eu vou ficando, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.